Salve, gente, tudo bem? Satisfação total. Bem-vindo ao Dito Popular, nosso canal, onde aqui a gente trata das questões sociais, questões que as pessoas não dão muita profundidade. E no Instagram nós estamos tratando em especial das questões masculinas, das questões do homem, da masculinidade, do machismo. Estamos refletindo acerca desse tema, acerca dessa temática. E se você não está no Instagram, vai lá. Instagram é Dito Popular _Carlos, que lá você vai ter diversos conteúdos bem curtinhos, de até 1 minuto, para que você possa refletir, se educar e passar adiante, para que mais pessoas possam se educar junto com você, ou se reeducar. E falando em reeducação, que é o que eu acredito muito na educação, e quando nós estamos tratando de reeducar, é o que? A palavra correta nesse caso seria ressignificar. Ressignificar o sentido da palavra homem. Ressignificar o sentido da palavra macho. Por quê? O significado que as pessoas aprendem desde criança, de que os homens aprendem desde criança, só faz com que a autoridade que ele quer exercer sobre a mulher ou sobre a sociedade não faz com que nós possamos avançar. Não nos torna uma sociedade mais crítica, mais pacífica, mais reflexiva. E sim, apenas uma sociedade que quer resolver tudo assim, quer resolver tudo no ímpeto, quer resolver tudo na bala ou na faca. E é essa desconstrução que precisamos fazer. Não é fácil, não é do dia para a noite, entretanto é um passo extremamente importante a darmos. E esses passos estão sendo dados aqui no nosso canal. Obviamente que há outros diversos canais, outras diversas pessoas que se debruçam nessa temática para colaborar com a ressignificação do sentido da palavra homem. E isso tem dado alguns resultados, né? Tem ganhado eco dentro da sociedade. Entretanto, ainda não é o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos progredir mais, construir mais e desconstruir também. E esses temas que tenho abordado lá no Instagram, aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, aconteceu um fato que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais pacífica, muito mais civilizatória, de uma maneira muito mais inteligente. Até poderia ter sido resolvido esse conflito entre vizinhos no tribunal de pequenas causas, né? Eles poderiam ter ido até lá. Entretanto, a necessidade desses homens, desse tipo de homem, do homem que entende que ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é peitar tudo, levar tudo no peito, ser homem é resolver tudo no braço. Esse tipo de homem ainda existe, e existe em grande escala. Só que gera diversos prejuízos individuais e sociais. Por isso precisamos ressignificar o sentido da palavra homem. 2 vizinhos, que saíram no noticiário, 2 vizinhos vêm brigando por conta de uma vaga de garagem. Vaga de garagem. É mole uma coisa dessa? E aí os 2 chegam às vias de fato e um atira no outro. Só que quem morreu não foi o vizinho. Quem morreu foi a filha desse vizinho. Uma menina de 4 anos de idade. 4 anos. Ou seja, uma criança inocente, 4 anos, recém-nascida praticamente, perde a vida vítima da violência, da estupidez, da ignorância, do machismo. De 2 pessoas que não teve a capacidade de recuar, não teve a capacidade de dialogar, não teve a capacidade de construir um diálogo para que o conflito pudesse ser resolvido sem ter vitimado uma criança de 4 anos de idade. E é esse o ponto que a gente precisa nos atentar. A sociedade, de uma forma geral, pensa nas questões depois que o problema já ocorreu. Então,
se levanta para tomar uma providência depois que o fato já foi, já aconteceu. Então, agora que a menina foi assassinada, aí a sociedade quer encontrar um meio de punir o agressor, de punir o pai, etc. e tal. Mas antes disso, se houvéssemos uma ressignificação no sentido da palavra homem, essa menina teria morrido? Essa é uma pergunta extremamente importante. E esse tipo de homem entende que esse diálogo que eu estou trazendo é meiguice, é frescura, é mimimi, não é algo produtivo, não é algo... é viadagem, falando português claro. Eles pensam dessa maneira. Mas, se eles tivessem tido a humildade de sentar, recuar e conversar, talvez essa criança não teria sido assassinada. A macheza do pai leva a óbito a sua filha. Então, falar sobre isso antes do fato ocorrer é o objetivo desse trabalho. Trazer reflexão entre os homens. Falar assim, irmão, se você está com algum problema, vamos conversar. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução junto. No caso desses vizinhos, tá briga de garagem lá, vaga por conta da garagem. Por que não foram um tribunal de pequenas causas? Resolver as coisas de uma forma inteligente, de uma forma pacífica. Estragou a vida de todo mundo. Um está foragido, a menina morreu, o pai está baleado no hospital e vai ficar com esse remorso pro resto da vida. E a vaga ficou lá. A vaga ficou lá. Pra ninguém. Valeu a pena ter ido por esse caminho? Vale mesmo a pena resolver tudo no peito, no braço, na bala, na faca? Ou vale a pena nós refletirmos sobre o que significa ser homem de fato? E ser homem, nesse entendimento que eu trago, é não precisar provar nada para ninguém. Ser homem é ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa recuar para o prejuízo não ser maior. Ser homem é agir com a cabeça e não com o braço. Ser homem é respeitar o espaço do outro, o espaço do vizinho. Ser homem não é tratar com deboche, com descaso, com chacota, a dor de seu amigo, quando, por exemplo, esse amigo descobre que foi traído. Ser homem, de fato, é pensar em como solucionar essas questões sem precisar de ninguém ser assassinado, sem precisar de ninguém ser baleado, ser agredido, ser humilhado. O ressignificado dessa palavra vai levar um tempo para chegar no nível que a gente precisa. Porque muitos acham que falar sobre isso vai tornar ele menos homem, vai tornar ele mais meigo, né? E logo eles não conseguem interpretar de fato o sentido desse trabalho, o sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Então você, mulher, que tem seu companheiro e que consegue compreender que você também precisa fazer parte dessa solução, mas não do ponto de vista depois que o fato já ocorreu, mas sim antes do fato ocorrer. Se você entende que é importante o homem desabafar, falar sobre suas frustrações, ser mais pacífico, ser mais compreensivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os homens que cercam a sua vida. Porque é através de você que nós possamos alcançar mais homens, que possamos trazê-los para o debate, para essa reflexão. Muitos não têm conseguido compreender essa dimensão. Por isso que quando a gente trata dessas questões, a gente tem muito mais mulheres alcançadas do que propriamente dito os homens. Estão ouvindo? Mas já vai passar.
Então, vamos nos ajudar a ajudar o próximo, a ajudar o homem. Você, meu irmão, que consegue compreender a importância do diálogo, a importância da educação, a importância de ressignificar essa palavra homem, compartilhe com seus amigos, fale na roda de bate-papo. Porque não é só a questão da violência em si, mas também o homem não vai ao médico. Só vai ao médico quando a doença já se instalou, já descobriu a doença, ele não faz exames periódicos para se antecipar ao mal. Tem muitos homens que têm dificuldade de dizer para os seus filhos que o ama. Tem dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso também porque não recebeu de seu pai nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho. Então logo ele tem dificuldade de reproduzir isso. Onde ele vai reproduzir esse machismo que só prejudica a nossa sociedade. E outro aspecto também é essa questão do armamento. Olha a situação. Se sem ter o acesso às armas, ou se o acesso às armas é dificultoso, e mesmo assim as pessoas as têm, imagina se liberar todas as armas. Imagina se as pessoas tiverem acesso às armas de uma forma geral, como esse governo quer instituir. Onde a gente vai parar? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir sobre essa questão, vamos refletir sobre esse assunto, vamos dialogar, vamos criar meios que essa voz possa ganhar eco na sociedade, para que esse tema possa ser discutido pela perspectiva de se antecipar ao problema e não tomar providências para remediar uma situação que já ocorreu, porque aí pode ser tarde. Para essa menina de 4 anos já foi tarde. Qualquer medida que for tomada agora, para ela já é tarde. Para essa família já é tarde. Porque a vida não volta mais. E o objetivo é evitar que isso aconteça. E a gente evita com reeducação desses e a educação dos mais novos. Agora o que basta nesse caso é a punição. É o que resta. É a punição. Mais um na cadeia, mais um para comer de graça. Um abraço. Salve, gente, tudo bem? Satisfação total. Bem-vindo ao Dito Popular, nosso canal, onde aqui a gente trata das questões sociais, questões que as pessoas não dão muita profundidade. E no Instagram nós estamos tratando em especial das questões masculinas, das questões do homem, da masculinidade, do machismo. Estamos refletindo acerca desse tema, acerca dessa temática. E se você não está no Instagram, vai lá. Instagram é Dito Popular _Carlos, que lá você vai ter diversos conteúdos bem curtinhos, de até 1 minuto, para que você possa refletir, se educar e passar adiante, para que mais pessoas possam se educar junto com você, ou se reeducar. E falando em reeducação, que é o que eu acredito muito na educação, e quando nós estamos tratando de reeducar, é o que? A palavra correta nesse caso seria ressignificar. Ressignificar o sentido da palavra homem. Ressignificar o sentido da palavra macho. Por quê? O significado que as pessoas aprendem desde criança, de que os homens aprendem desde criança, só faz com que a autoridade que ele quer exercer sobre a mulher ou sobre a sociedade não faz com que nós possamos avançar. Não nos torna uma sociedade mais crítica, mais pacífica, mais reflexiva. E sim, apenas uma sociedade que quer resolver tudo assim, quer resolver tudo no ímpeto, quer resolver tudo na bala ou na faca. E é essa desconstrução que precisamos fazer. Não é fácil, não é do dia para a noite, entretanto é um passo extremamente importante a darmos. E esses passos estão sendo dados aqui no nosso canal. Obviamente que há outros diversos canais, outras diversas pessoas que se debruçam nessa temática para colaborar
com a ressignificação do sentido da palavra homem. E isso tem dado alguns resultados, né? Tem ganhado eco dentro da sociedade. Entretanto, ainda não é o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos progredir mais, construir mais e desconstruir também. E esses temas que tenho abordado lá no Instagram, aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, aconteceu um fato que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais pacífica, muito mais civilizatória, de uma maneira muito mais inteligente. Até poderia ter sido resolvido esse conflito entre vizinhos num tribunal de pequenas causas, né? Eles poderiam ter ido até lá. Entretanto, a necessidade desses homens, desse tipo de homem, do homem que entende que ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é peitar tudo, levar tudo no peito, ser homem é resolver tudo no braço, esse tipo de homem ainda existe, e existe em grande escala. Só que gera diversos prejuízos individuais e sociais. Por isso precisamos ressignificar o sentido da palavra homem. Dois vizinhos que saíram no noticiário, dois vizinhos vêm brigando por conta de uma vaga de garagem. Vaga de garagem. É mole uma coisa dessa? E aí os dois chegam às vias de fato e um atira no outro. Só que quem morreu não foi o vizinho. Quem morreu foi a filha desse vizinho. Uma menina de 4 anos de idade. 4 anos. Ou seja, uma criança inocente, 4 anos, recém-nascida praticamente, perde a vida vítima da violência, da estupidez, da ignorância, do machismo. De duas pessoas que não teve a capacidade de recuar, não teve a capacidade de dialogar, não teve a capacidade de construir um diálogo para que o conflito pudesse ser resolvido sem ter vitimado uma criança de 4 anos de idade. E é esse o ponto que a gente precisa nos atentar. A sociedade, de uma forma geral, pensa nas questões depois que o problema já ocorreu. Então, se levanta para tomar uma providência depois que o fato já foi, já aconteceu. Então, agora que a menina foi assassinada, aí a sociedade quer encontrar um meio de punir o agressor, de punir o pai, etc. e tal. Mas antes disso, se houvéssemos uma ressignificação no sentido da palavra homem, essa menina teria morrido? Essa é uma pergunta extremamente importante. E esse tipo de homem entende que esse diálogo que eu estou trazendo é meiguice, é frescura, é mimimi, não é algo produtivo, não é algo... é viadagem, falando português claro. Eles pensam dessa maneira. Mas, se eles tivessem tido a humildade de sentar, recuar e conversar, talvez essa criança não teria sido assassinada. A macheza do pai leva a óbito a sua filha. Então, falar sobre isso antes do fato ocorrer é o objetivo desse trabalho. Trazer reflexão entre os homens. Falar assim, irmão, se você está com algum problema, vamos conversar. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução junto. No caso desses vizinhos, tá, briga de garagem lá, vaga por conta da garagem. Por que não foram um tribunal de pequenas causas? Resolver as coisas de uma forma inteligente, de uma forma pacífica. Estragou a vida de todo mundo. Um está foragido, a menina morreu, o pai está baleado no hospital e vai ficar com esse remorso pro resto da vida. E a vaga ficou lá. A vaga ficou lá. Pra ninguém. Valeu a pena ter ido por esse caminho? Vale mesmo a pena resolver tudo no peito, no braço?
na bala, na faca? Ou vale a pena nós refletirmos sobre o que significa ser homem de fato? E ser homem, nesse entendimento que eu trago, é não precisar provar nada para ninguém. Ser homem é ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa recuar para o prejuízo não ser maior. Ser homem é agir com a cabeça e não com o braço. Ser homem é respeitar o espaço do outro, o espaço do vizinho. Ser homem não é tratar com deboche, com descaso, com chacota, a dor de seu amigo, quando, por exemplo, esse amigo descobre que foi traído. Ser homem de fato é pensar em como solucionar essas questões sem precisar de ninguém ser assassinado, sem precisar de ninguém ser baleado, ser agredido, ser humilhado. O ressignificado dessa palavra vai levar um tempo para chegar no nível que a gente precisa. Porque muitos acham que falar sobre isso vai tornar ele menos homem, vai tornar ele mais meigo, né? E logo eles não conseguem interpretar de fato o sentido desse trabalho, o sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Então você, mulher, que tem seu companheiro e que consegue compreender que você também precisa fazer parte dessa solução, mas não do ponto de vista depois que o fato já ocorreu, mas sim antes do fato ocorrer. Se você entende que é importante o homem desabafar, falar sobre suas frustrações, ser mais pacífico, ser mais compreensivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os homens que cercam a sua vida. Porque é através de você que nós possamos alcançar mais homens, que possamos trazê-los para o debate, para essa reflexão. Muitos não têm conseguido compreender essa dimensão. Por isso que quando a gente trata dessas questões, a gente tem muito mais mulheres alcançadas do que propriamente dito os homens. Estão ouvindo? Mas já vai passar. Então, vamos nos ajudar a ajudar o próximo, a ajudar o homem. Você, meu irmão, que consegue compreender a importância do diálogo, a importância da educação, a importância de ressignificar essa palavra homem, compartilhe com seus amigos, fale na roda de bate-papo. Porque não é só a questão da violência em si, mas também o homem não vai ao médico. Só vai ao médico quando a doença já se instalou, já descobriu a doença, ele não faz exames periódicos para se antecipar ao mal. Tem muitos homens que têm dificuldade de dizer para os seus filhos que o ama. Tem dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso também porque não recebeu de seu pai nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho. Então logo ele tem dificuldade de reproduzir isso. Onde ele vai reproduzir esse machismo que só prejudica a nossa sociedade. E outro aspecto também é essa questão do armamento. Olha a situação. Se sem ter o acesso às armas, ou se o acesso às armas é dificultoso, e mesmo assim as pessoas as têm, imagina se liberar todas as armas. Imagina se as pessoas tiverem acesso às armas de uma forma geral, como esse governo quer instituir. Onde a gente vai parar? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir sobre essa questão, vamos refletir sobre esse assunto, vamos dialogar, vamos criar meios que essa voz possa ganhar eco na sociedade, para que esse tema possa ser discutido pela perspectiva de se antecipar ao problema e não tomar providências para remediar uma situação que já ocorreu, porque aí pode ser tarde. Para essa menina de 4 anos já foi tarde. Qualquer medida que for tomada agora, para ela já é tarde. Para essa família já é tarde.
porque a vida não volta mais. E o objetivo é evitar que isso aconteça. E a gente evita com reeducação desses e a educação dos mais novos. Agora o que basta nesse caso é a punição. É o que resta, é a punição. Mais um na cadeia, mais um para comer de graça. Um abraço. Salve, gente, tudo bem? Satisfação total. Bem-vindo ao Dito Popular, nosso canal, onde aqui a gente trata das questões sociais, questões que as pessoas não dão muita profundidade. E no Instagram nós estamos tratando em especial das questões masculinas, das questões do homem, da masculinidade, do machismo. Estamos refletindo acerca desse tema, acerca dessa temática. E se você não está no Instagram, vai lá. Instagram é Dito Popular _Carlos, que lá você vai ter diversos conteúdos bem curtinhos, de até 1 minuto, para que você possa refletir, se educar e passar adiante, para que mais pessoas possam se educar junto com você, ou se reeducar. E falando em reeducação, que é o que eu acredito muito na educação, e quando nós estamos tratando de reeducar, é o que? A palavra correta nesse caso seria ressignificar. Ressignificar o sentido da palavra homem. Ressignificar o sentido da palavra macho. Por quê? O significado que as pessoas aprendem desde criança, de que os homens aprendem desde criança, só faz com que a autoridade que ele quer exercer sobre a mulher ou sobre a sociedade não faz com que nós possamos avançar. Não nos torna uma sociedade mais crítica, mais pacífica, mais reflexiva. E sim, apenas uma sociedade que quer resolver tudo assim, quer resolver tudo no ímpeto, quer resolver tudo na bala ou na faca. E é essa desconstrução que precisamos fazer. Não é fácil, não é do dia para a noite, entretanto é um passo extremamente importante a darmos. E esses passos estão sendo dados aqui no nosso canal. Obviamente que há outros diversos canais, outras diversas pessoas que se debruçam nessa temática para colaborar com a ressignificação do sentido da palavra homem. E isso tem dado alguns resultados, né? Tem ganhado eco dentro da sociedade. Entretanto, ainda não é o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos progredir mais, construir mais e desconstruir também. E esses temas que tenho abordado lá no Instagram, aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, aconteceu um fato que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais pacífica, muito mais civilizatória, de uma maneira muito mais inteligente. Até poderia ter sido resolvido esse conflito entre vizinhos no tribunal de pequenas causas, né? Eles poderiam ter ido até lá. Entretanto, a necessidade desses homens, desse tipo de homem, do homem que entende que ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é peitar tudo, levar tudo no peito, ser homem é resolver tudo no braço. Esse tipo de homem ainda existe, e existe em grande escala. Só que gera diversos prejuízos individuais e sociais. Por isso precisamos ressignificar o sentido da palavra homem. 2 vizinhos, que saíram no noticiário, 2 vizinhos vêm brigando por conta de uma vaga de garagem. Vaga de garagem. É mole uma coisa dessa? E aí os 2 chegam às vias de fato e um atira no outro. Só que quem morreu não foi o vizinho. Quem morreu foi a filha desse vizinho. Uma menina de 4 anos de idade. 4 anos. Ou seja, uma criança inocente, 4 anos, recém-nascida praticamente, perde a vida vítima da violência, da estupidez, da ignorância
do machismo, de duas pessoas que não teve a capacidade de recuar, não teve a capacidade de dialogar, não teve a capacidade de construir um diálogo para que o conflito pudesse ser resolvido sem ter vitimado uma criança de 4 anos de idade. E é esse o ponto que a gente precisa nos atentar. A sociedade, de uma forma geral, pensa nas questões depois que o problema já ocorreu. Então, se levanta para tomar uma providência depois que o fato já foi, já aconteceu. Então, agora que a menina foi assassinada, aí a sociedade quer encontrar um meio de punir o agressor, de punir o pai, etc. e tal. Mas antes disso, se houvéssemos uma ressignificação no sentido da palavra homem, essa menina teria morrido? Essa é uma pergunta extremamente importante. E esse tipo de homem entende que esse diálogo que eu estou trazendo é meiguice, é frescura, é mimimi, não é algo produtivo, não é algo... é viadagem, falando português claro. Eles pensam dessa maneira. Mas, se eles tivessem tido a humildade de sentar, recuar e conversar, talvez essa criança não teria sido assassinada. A macheza do pai leva a óbito a sua filha. Então, falar sobre isso antes do fato ocorrer é o objetivo desse trabalho. Trazer reflexão entre os homens. Falar assim, irmão, se você está com algum problema, vamos conversar. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução junto. No caso desses vizinhos, tá, briga de garagem lá, vaga por conta da garagem. Por que não foram um tribunal de pequenas causas? Resolver as coisas de uma forma inteligente, de uma forma pacífica. Estragou a vida de todo mundo. Um está foragido, a menina morreu, o pai está baleado no hospital e vai ficar com esse remorso pro resto da vida. E a vaga ficou lá. A vaga ficou lá. Pra ninguém. Valeu a pena ter ido por esse caminho? Vale mesmo a pena resolver tudo no peito, no braço, na bala, na faca? Ou vale a pena nós refletirmos sobre o que significa ser homem de fato? E ser homem, nesse entendimento que eu trago, é não precisar provar nada para ninguém. Ser homem é ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa recuar para o prejuízo não ser maior. Ser homem é agir com a cabeça e não com o braço. Ser homem é respeitar o espaço do outro, o espaço do vizinho. Ser homem não é tratar com deboche, com descaso, com chacota, a dor de seu amigo, quando, por exemplo, esse amigo descobre que foi traído. Ser homem, de fato, é pensar em como solucionar essas questões sem precisar de ninguém ser assassinado, sem precisar de ninguém ser baleado, ser agredido, ser humilhado. O ressignificado dessa palavra vai levar um tempo para chegar no nível que a gente precisa. Porque muitos acham que falar sobre isso vai tornar ele menos homem, vai tornar ele mais meigo, né? E logo eles não conseguem interpretar de fato o sentido desse trabalho, o sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Então você, mulher, que tem seu companheiro e que consegue compreender que você também precisa fazer parte dessa solução, mas não do ponto de vista depois que o fato já ocorreu, mas sim antes do fato ocorrer. Se você entende que é importante o homem desabafar, falar sobre suas frustrações, ser mais pacífico, ser mais compreensivo,
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os homens que cercam a sua vida. Porque é através de você que nós possamos alcançar mais homens, que possamos trazê-los para o debate, para essa reflexão. Muitos não têm conseguido compreender essa dimensão. Por isso que quando a gente trata dessas questões, a gente tem muito mais mulheres alcançadas do que propriamente dito os homens. Estão ouvindo? Mas já vai passar. Então, vamos nos ajudar a ajudar o próximo, a ajudar o homem. Você, meu irmão, que consegue compreender a importância do diálogo, a importância da educação, a importância de ressignificar essa palavra homem, compartilhe com seus amigos, fale na roda de bate-papo. Porque não é só a questão da violência em si, mas também o homem não vai ao médico. Só vai ao médico quando a doença já se instalou, já descobriu a doença, ele não faz exames periódicos para se antecipar ao mal. Tem muitos homens que têm dificuldade de dizer para os seus filhos que o ama. Tem dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso também porque não recebeu de seu pai nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho. Então logo ele tem dificuldade de reproduzir isso. Onde ele vai reproduzir esse machismo que só prejudica a nossa sociedade. E outro aspecto também é essa questão do armamento. Olha a situação. Se sem ter o acesso às armas, ou se o acesso às armas é dificultoso, e mesmo assim as pessoas as têm, imagina se liberar todas as armas. Imagina se as pessoas tiverem acesso às armas de uma forma geral, como esse governo quer instituir. Onde a gente vai parar? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir sobre essa questão, vamos refletir sobre esse assunto, vamos dialogar, vamos criar meios que essa voz possa ganhar eco na sociedade, para que esse tema possa ser discutido pela perspectiva de se antecipar ao problema e não tomar providências para remediar uma situação que já ocorreu, porque aí pode ser tarde. Para essa menina de 4 anos já foi tarde. Qualquer medida que for tomada agora, para ela já é tarde. Para essa família já é tarde. Porque a vida não volta mais. E o objetivo é evitar que isso aconteça. E a gente evita com reeducação desses e a educação dos mais novos. Agora o que basta nesse caso é a punição. É o que resta. É a punição. Mais um na cadeia, mais um para comer de graça. Um abraço. Salve, gente, tudo bem? Satisfação total. Bem-vindo ao Dito Popular, nosso canal, onde aqui a gente trata das questões sociais, questões que as pessoas não dão muita profundidade. E no Instagram nós estamos tratando em especial das questões masculinas, das questões do homem, da masculinidade, do machismo. Estamos refletindo acerca desse tema, acerca dessa temática. E se você não está no Instagram, vai lá. Instagram é Dito Popular _Carlos, que lá você vai ter diversos conteúdos bem curtinhos, de até 1 minuto, para que você possa refletir, se educar e passar adiante, para que mais pessoas possam se educar junto com você, ou se reeducar. E falando em reeducação, que é o que eu acredito muito na educação, e quando nós estamos tratando de reeducar, é o que? A palavra correta nesse caso seria ressignificar. Ressignificar o sentido da palavra homem. Ressignificar o sentido da palavra macho. Por quê? O significado que as pessoas aprendem desde criança, de que os homens aprendem desde criança, só faz com que a autoridade que ele quer exercer sobre a mulher ou sobre a sociedade não faz com que nós possamos avançar. Não nos torna uma sociedade mais crítica, mais pacífica, mais reflexiva.
e sim apenas uma sociedade que quer resolver tudo assim, quer resolver tudo no ímpeto, quer resolver tudo na bala ou na faca. E é essa desconstrução que precisamos fazer. Não é fácil, não é do dia para a noite, entretanto é um passo extremamente importante a darmos. E esses passos estão sendo dados aqui no nosso canal. Obviamente que há outros diversos canais, outras diversas pessoas que se debruçam nessa temática para colaborar com a ressignificação do sentido da palavra homem. E isso tem dado alguns resultados, né? Tem ganhado eco dentro da sociedade. Entretanto, ainda não é o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos progredir mais, construir mais e desconstruir também. E esses temas que tenho abordado lá no Instagram, aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, aconteceu um fato que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais pacífica, muito mais civilizatória, de uma maneira muito mais inteligente. Até poderia ter sido resolvido esse conflito entre vizinhos num tribunal de pequenas causas, né? Eles poderiam ter ido até lá. Entretanto, a necessidade desses homens, desse tipo de homem, do homem que entende que ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é peitar tudo, levar tudo no peito, ser homem é resolver tudo no braço, esse tipo de homem ainda existe, e existe em grande escala. Só que gera diversos prejuízos individuais e sociais. Por isso precisamos ressignificar o sentido da palavra homem. Dois vizinhos que saíram no noticiário, dois vizinhos vêm brigando por conta de uma vaga de garagem. Vaga de garagem. É mole uma coisa dessa? E aí os dois chegam às vias de fato e um atira no outro. Só que quem morreu não foi o vizinho. Quem morreu foi a filha desse vizinho. Uma menina de 4 anos de idade. 4 anos. Ou seja, uma criança inocente, 4 anos, recém-nascida praticamente, perde a vida vítima da violência, da estupidez, da ignorância, do machismo. De duas pessoas que não teve a capacidade de recuar, não teve a capacidade de dialogar, não teve a capacidade de construir um diálogo para que o conflito pudesse ser resolvido sem ter vitimado uma criança de 4 anos de idade. E é esse o ponto que a gente precisa nos atentar. A sociedade, de uma forma geral, pensa nas questões depois que o problema já ocorreu. Então, se levanta para tomar uma providência depois que o fato já foi, já aconteceu. Então, agora que a menina foi assassinada, aí a sociedade quer encontrar um meio de punir o agressor, de punir o pai, etc. e tal. Mas antes disso, se houvéssemos uma ressignificação no sentido da palavra homem, essa menina teria morrido? Essa é uma pergunta extremamente importante. E esse tipo de homem entende que esse diálogo que eu estou trazendo é meiguice, é frescura, é mimimi, não é algo produtivo, não é algo... é viadagem, falando português claro. Eles pensam dessa maneira. Mas, se eles tivessem tido a humildade de sentar, recuar e conversar, talvez essa criança não teria sido assassinada. A macheza do pai leva a óbito a sua filha. Então, falar sobre isso antes do fato ocorrer é o objetivo desse trabalho. Trazer reflexão entre os homens. Falar assim, irmão, se você está com algum problema, vamos conversar. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução junto. No caso desses vizinhos, tá, briga de garagem lá, vaga por conta da garagem. Por que não foram um tribunal de pequenas causas?
resolver as coisas de uma forma inteligente, de uma forma pacífica. Estragou a vida de todo mundo. Um está foragido, a menina morreu, o pai está baleado no hospital e vai ficar com esse remorso pro resto da vida. E a vaga ficou lá. A vaga ficou lá. Pra ninguém. Valeu a pena ter ido por esse caminho? Vale mesmo a pena resolver tudo no peito, no braço, na bala, na faca? Ou vale a pena nós refletirmos sobre o que significa ser homem de fato? E ser homem, nesse entendimento que eu trago, é não precisar provar nada para ninguém. Ser homem é ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa recuar para o prejuízo não ser maior. Ser homem é agir com a cabeça e não com o braço. Ser homem é respeitar o espaço do outro, o espaço do vizinho. Ser homem não é tratar com deboche, com descaso, com chacota, a dor de seu amigo, quando, por exemplo, esse amigo descobre que foi traído. Ser homem, de fato, é pensar em como solucionar essas questões sem precisar de ninguém ser assassinado, sem precisar de ninguém ser baleado, ser agredido, ser humilhado. O ressignificado dessa palavra vai levar um tempo para chegar no nível que a gente precisa. Porque muitos acham que falar sobre isso vai tornar ele menos homem, vai tornar ele mais meigo, né? E logo eles não conseguem interpretar de fato o sentido desse trabalho, o sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Então você, mulher, que tem seu companheiro e que consegue compreender que você também precisa fazer parte dessa solução, mas não do ponto de vista depois que o fato já ocorreu, mas sim antes do fato ocorrer. Se você entende que é importante o homem desabafar, falar sobre suas frustrações, ser mais pacífico, ser mais compreensivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os homens que cercam a sua vida. Porque é através de você que nós possamos alcançar mais homens, que possamos trazê-los para o debate, para essa reflexão. Muitos não têm conseguido compreender essa dimensão. Por isso que quando a gente trata dessas questões, a gente tem muito mais mulheres alcançadas do que propriamente dito os homens. Estão ouvindo? Mas já vai passar. Então, vamos nos ajudar a ajudar o próximo, a ajudar o homem. Você, meu irmão, que consegue compreender a importância do diálogo, a importância da educação, a importância de ressignificar essa palavra homem, compartilhe com seus amigos, fale na roda de bate-papo. Porque não é só a questão da violência em si, mas também o homem não vai ao médico. Só vai ao médico quando a doença já se instalou, já descobriu a doença, ele não faz exames periódicos para se antecipar ao mal. Tem muitos homens que têm dificuldade de dizer para os seus filhos que o ama. Tem dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso também porque não recebeu de seu pai nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho. Então logo ele tem dificuldade de reproduzir isso. Onde ele vai reproduzir esse machismo que só prejudica a nossa sociedade. E outro aspecto também é essa questão do armamento. Olha a situação. Se sem ter o acesso às armas, ou se o acesso às armas é dificultoso, e mesmo assim as pessoas as têm, imagina se liberar todas as armas. E imagina se as pessoas tiverem acesso às armas de uma forma geral, como esse governo quer instituir. Onde a gente vai parar?
Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir sobre essa questão, vamos refletir sobre esse assunto, vamos dialogar, vamos criar meios que essa voz possa ganhar eco na sociedade, para que esse tema possa ser discutido pela perspectiva de se antecipar ao problema e não tomar providências para remediar uma situação que já ocorreu, porque aí pode ser tarde. Para essa menina de 4 anos já foi tarde. Qualquer medida que for tomada agora, para ela já é tarde. Para essa família já é tarde. Porque a vida não volta mais. E o objetivo é evitar que isso aconteça. E a gente evita com reeducação desses e a educação dos mais novos. Agora o que basta nesse caso é a punição. É o que resta. É a punição. Mais um na cadeia, mais um para comer de graça. Um abraço. Salve, gente, tudo bem? Satisfação total. Bem-vindo ao Dito Popular, nosso canal, onde aqui a gente trata das questões sociais, questões que as pessoas não dão muita profundidade. E no Instagram nós estamos tratando em especial das questões masculinas, das questões do homem, da masculinidade, do machismo. Estamos refletindo acerca desse tema, acerca dessa temática. E se você não está no Instagram, vai lá. Instagram é Dito Popular _Carlos, que lá você vai ter diversos conteúdos bem curtinhos, de até 1 minuto, para que você possa refletir, se educar e passar adiante, para que mais pessoas possam se educar junto com você, ou se reeducar. E falando em reeducação, que é o que eu acredito muito na educação, e quando nós estamos tratando de reeducar, é o que? A palavra correta nesse caso seria ressignificar. Ressignificar o sentido da palavra homem. Ressignificar o sentido da palavra macho. Por quê? O significado que as pessoas aprendem desde criança, de que os homens aprendem desde criança, só faz com que a autoridade que ele quer exercer sobre a mulher ou sobre a sociedade não faz com que nós possamos avançar. Não nos torna uma sociedade mais crítica, mais pacífica, mais reflexiva. E sim, apenas uma sociedade que quer resolver tudo assim, quer resolver tudo no ímpeto, quer resolver tudo na bala ou na faca. E é essa desconstrução que precisamos fazer. Não é fácil, não é do dia para a noite, entretanto é um passo extremamente importante a darmos. E esses passos estão sendo dados aqui no nosso canal. Obviamente que há outros diversos canais, outras diversas pessoas que se debruçam nessa temática para colaborar com a ressignificação do sentido da palavra homem. E isso tem dado alguns resultados, né? Tem ganhado eco dentro da sociedade. Entretanto, ainda não é o suficiente. Precisamos avançar mais, precisamos progredir mais, construir mais e desconstruir também. E esses temas que tenho abordado lá no Instagram, aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, aconteceu um fato que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais pacífica, muito mais civilizatória, de uma maneira muito mais inteligente. Até poderia ter sido resolvido esse conflito entre vizinhos no tribunal de pequenas causas, né? Eles poderiam ter ido até lá. Entretanto, a necessidade desses homens, desse tipo de homem, do homem que entende que ser homem é não levar desaforo para casa, ser homem é peitar tudo, levar tudo no peito, ser homem é resolver tudo no braço. Esse tipo de homem ainda existe, e existe em grande escala. Só que gera diversos prejuízos individuais e sociais. Por isso precisamos ressignificar o sentido da palavra homem. 2 vizinhos, que saíram no noticiário, 2 vizinhos vêm brigando por conta de uma vaga de garagem. Vaga de garagem.
É mole uma coisa dessa? E aí os dois chegam às vias de fato e um atira no outro. Só que quem morreu não foi o vizinho. Quem morreu foi a filha desse vizinho. Uma menina de 4 anos de idade. 4 anos. Ou seja, uma criança inocente, 4 anos, recém-nascida praticamente, perde a vida vítima da violência, da estupidez, da ignorância, do machismo. De duas pessoas que não teve a capacidade de recuar, não teve a capacidade de dialogar, não teve a capacidade de construir um diálogo para que o conflito pudesse ser resolvido sem ter vitimado uma criança de 4 anos de idade. E é esse o ponto que a gente precisa nos atentar. A sociedade, de uma forma geral, pensa nas questões depois que o problema já ocorreu. Então, se levanta para tomar uma providência depois que o fato já foi, já aconteceu. Então, agora que a menina foi assassinada, aí a sociedade quer encontrar um meio de punir o agressor, de punir o pai, etc. e tal. Mas antes disso, se houvéssemos uma ressignificação no sentido da palavra homem, essa menina teria morrido? Essa é uma pergunta extremamente importante. E esse tipo de homem entende que esse diálogo que eu estou trazendo é meiguice, é frescura, é mimimi, não é algo produtivo, não é algo... é viadagem, falando português claro. Eles pensam dessa maneira. Mas, se eles tivessem tido a humildade de sentar, recuar e conversar, talvez essa criança não teria sido assassinada. A macheza do pai leva a óbito a sua filha. Então, falar sobre isso antes do fato ocorrer é o objetivo desse trabalho. Trazer reflexão entre os homens. Falar assim, irmão, se você está com algum problema, vamos conversar. Quem sabe a gente consegue encontrar uma solução junto. No caso desses vizinhos, tá, briga de garagem lá, vaga por conta da garagem. Por que não foram um tribunal de pequenas causas? Resolver as coisas de uma forma inteligente, de uma forma pacífica. Estragou a vida de todo mundo. Um está foragido, a menina morreu, o pai está baleado no hospital e vai ficar com esse remorso pro resto da vida. E a vaga ficou lá. A vaga ficou lá. Pra ninguém. Valeu a pena ter ido por esse caminho? Vale mesmo a pena resolver tudo no peito, no braço, na bala, na faca? Ou vale a pena nós refletirmos sobre o que significa ser homem de fato? E ser homem, nesse entendimento que eu trago, é não precisar provar nada para ninguém. Ser homem é ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente precisa recuar para o prejuízo não ser maior. Ser homem é agir com a cabeça e não com o braço. Ser homem é respeitar o espaço do outro, o espaço do vizinho. Ser homem não é tratar com deboche, com descaso, com chacota, a dor de seu amigo, quando, por exemplo, esse amigo descobre que foi traído. Ser homem de fato é pensar em como solucionar essas questões sem precisar de ninguém ser assassinado, sem precisar de ninguém ser baleado, ser agredido, ser humilhado. O ressignificado dessa palavra vai levar um tempo para chegar no nível que a gente precisa. Porque muitos acham que falar sobre isso vai tornar ele menos homem, vai tornar ele mais meigo, né? E logo eles não conseguem interpretar de fato o sentido
desse trabalho, o sentido do objetivo que a gente quer alcançar. Então você, mulher, que tem seu companheiro, e que consegue compreender que você também precisa fazer parte dessa solução, mas não do ponto de vista depois que o fato já ocorreu, mas sim antes do fato ocorrer. Se você entende que é importante o homem desabafar, falar sobre suas frustrações, ser mais pacífico, ser mais compreensivo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com os homens que cercam a sua vida. Porque é através de você que nós possamos alcançar mais homens, que possamos trazê-los para o debate, para essa reflexão. Muitos não têm conseguido compreender essa dimensão. Por isso que quando a gente trata dessas questões, a gente tem muito mais mulheres alcançadas do que propriamente dito os homens. Estão ouvindo? Mas já vai passar. Então, vamos nos ajudar a ajudar o próximo, a ajudar o homem. Você, meu irmão, que consegue compreender a importância do diálogo, a importância da educação, a importância de ressignificar essa palavra homem, compartilhe com seus amigos, fale na roda de bate-papo. Porque não é só a questão da violência em si, mas também o homem não vai ao médico. Só vai ao médico quando a doença já se instalou, já descobriu a doença, ele não faz exames periódicos para se antecipar ao mal. Tem muitos homens que têm dificuldade de dizer para os seus filhos que o ama. Tem dificuldade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho. Isso também porque não recebeu de seu pai nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho. Então logo ele tem dificuldade de reproduzir isso. Onde ele vai reproduzir esse machismo que só prejudica a nossa sociedade. E outro aspecto também é essa questão do armamento. Olha a situação. Se sem ter o acesso às armas, ou se o acesso às armas é dificultoso, e mesmo assim as pessoas as têm, imagina se liberar todas as armas. Imagina se as pessoas tiverem acesso às armas de uma forma geral, como esse governo quer instituir. Onde a gente vai parar? Então, gente, vamos colocar a mão na consciência, vamos refletir sobre essa questão, vamos refletir sobre esse assunto, vamos dialogar, vamos criar meios que essa voz possa ganhar eco na sociedade, para que esse tema possa ser discutido pela perspectiva de se antecipar ao problema e não tomar providências para remediar uma situação que já ocorreu, porque aí pode ser tarde. Para essa menina de 4 anos já foi tarde. Qualquer medida que for tomada agora, para ela já é tarde. Para essa família já é tarde. Porque a vida não volta mais. E o objetivo é evitar que isso aconteça. E a gente evita com reeducação desses e a educação dos mais novos. Agora o que basta nesse caso é a punição. É o que resta. É a punição. Mais um na cadeia, mais um para comer de graça. Um abraço.